Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse quarto domingo da Páscoa, dia 21 de abril, para meditarmos o Santo Evangelho, Evangelho meditado, esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 10, versículo 1 ao 18. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai que me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, e assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Eu tenho poder de dá-la, como tenho poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. Meus irmãos, nesse quarto domingo da Páscoa, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, no capítulo 10º de São João, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ele mesmo se dá o título de bom pastor e o melhor título para Cristo ressuscitado. Ele cuida de cada um de nós. Ora, nós estamos no centro do tempo pascal, professando que o Cristo ressuscitado é o bom pastor. Muitos de nós nunca vimos um pastor, ou menos ainda um rebanho, mas esta é a ideia que está dentro da figura do bom pastor. No tempo de Jesus era muito comum, e muitos países do mundo que tem, esse tipo de situação na sua vida rural, é comum a ideia do pastor e das ovelhas. Às vezes nós aqui na cidade grande não temos muito essa ideia, essa visão, mas ela ilustra muito, porque as ovelhas que são daqueles pastores ouvem a voz do pastor. Se chegar outro pastor, elas não acompanham. Assim somos nós. Nós ouvimos a voz de Cristo ressoando na voz dos nossos pastores. Que maravilha para nós. Quando Jesus diz que é o pastor, é porque ele cuida dos seus seguidores, dos seus irmãos. Não é verdade? Quando diz que é o bom pastor, é porque cuida bem, porque é o nosso Deus. Não só cuida bem, mas dá a vida por cada um de nós. Ele se preocupa também com as pessoas que não fazem parte do seu rebanho e espera que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Quantas e mais quantas ovelhas estão em outras religiões, em outras situações que não a cristã, mas que Jesus cuida para que um dia seja um só rebanho e um só pastor. Os católicos pensariam em uma só igreja conduzida por um só papa. Um pensamento justo, mas talvez não tão realista. Jesus desejou a unidade de seus discípulos e disse ao Pai: que eles sejam um como tu e eu somos um.
Por isso, o diálogo interreligioso é uma das coisas mais difíceis. Talvez essa unidade não seja visível no sentido de uma só igreja e um só bispo presidindo a todos. Até mesmo a afirmação de Jesus, seja como mestre e profeta, seja como Deus, pode não ser aceita na variedade das religiões. Mas um dia será um só pastor e um só rebanho. Até porque podem haver conversões, e haverão. Houve, há e haverá com certeza conversões. E Jesus cuida desse outro redil, como diz. E cuida do redil principal. Quem crê em Jesus como Messias de Israel e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vê nele o ponto de convergência de todos os que o aceitam. Na verdade, dessa multiplicidade, na verdade, dessa diversidade reconciliada na igreja, todos os que têm o nome de cristãos podem se encontrar nele, embora suas expressões religiosas infelizmente sejam distintas. Por isso que é preciso pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá unidade nessa igreja. O Espírito Santo que nos conduz por meio do Pai ao bom pastor que é Cristo. Nós vamos pedir o Espírito Santo, porque é Ele que dará a unidade daquilo que Cristo está dizendo hoje, que haverá um só pastor e um só rebanho. Então, não sendo membros de igreja comercial e sim de uma denominação religiosa séria que procura viver o Evangelho e tem Jesus Cristo como bem supremo, todos os cristãos formam, principalmente os que são batizados, seguramente esses formam então uma unidade, porque olham para o mesmo fim. Todos que têm o sacramento do batismo válido, todos consideram tudo perda diante da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é o único bom pastor de todos. Sei que estou falando palavras muitas vezes duras e de difícil compreensão para muitos. Muitos que querem exclusivismo e não querem essa unidade que o próprio Cristo disse que teria. Um só rebanho, um só pastor. Cada cristão tem que rezar diariamente para que o Espírito Santo atinja profundamente o coração de toda a humanidade, para que todos sejamos um só pastor e um só rebanho, que todos recebam esse batismo. Então este Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo por nossa causa, por cada ser humano, e seu rebanho são homens e mulheres desta terra. Aqueles que não são cristãos e que não têm Cristo como ponto de referência, conservando suas práticas religiosas, encontram-se todos os que têm sentimentos humanos, têm sensibilidade em relação às pessoas enquanto seres humanos, porque são todos iguais. Então, é preciso urgentemente que rezemos pela conversão dos pecadores, que levemos o Evangelho a toda a criatura humana e que os batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que deixem de ser criaturas de Deus e tornem-se filhas de Deus. Ora, o que eu sinto, o outro ser humano, semelhantemente, sente também. É evidente que haverá entre os cristãos quem diga: sou filho de Abraão, e não mostre os frutos, ou sou discípulo de Jesus, sem nenhuma demonstração visível, sem a prática. Até as pedras podem se tornar filhas de Abraão, e há quem não é cristão nem é humano. A dor do ser humano não lhes diz nada. Normalmente tais pessoas são resultado de uma ideologia religiosa incapaz de aceitar a existência do diferente, ou de uma ideologia social para a qual as pessoas nascem
em camadas fixas, que não há mudança, e acabam tendo os dartes e os párias. Não, é preciso que a gente tolere as diferenças. A gente só respeita aquilo que concorda, mas toleramos as diferenças. Os que tiverem a convicção de que para se conviver nessa terra é preciso estar humanizado e que Jesus Cristo veio a esse mundo exatamente para humanizar os seres humanos que queriam ser Deus sem Deus. Gênesis 3,15. A queda adâmica. Agora então terão uma grande missão pela frente: tornar pessoas crísticas. Na profecia de Isaías, hoje nós temos, Isaías, com exceção da criança de peito que põe a mão na cova da serpente, a boa convivência existe apenas entre animais irracionais. Isaías não fala naquela passagem da boa convivência entre os humanos. Todos os que professam uma religião não deveriam atacar a religião dos outros, mas ter um diálogo em busca da verdade. E os que não professam religião alguma, junta com os que o professam, deveriam dedicar-se com ardor à humanização do mundo por meio da revelação e abrindo pontes por meio também, da filosofia. A filosofia, a ciência e a religião têm pontos fortíssimos em comum, uma não contradiz a outra e há pontos de diálogo. Só que o diálogo só pode existir por quem procura a verdade. Deus abençoe você para cair cheio do Espírito Santo nesse quarto domingo da Páscoa, buscando o bom pastor. Possamos afirmar como salmista no Salmo 117: celebrai o Senhor, porque Ele é bom. Um grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.